Olá, bom dia. O IBGE tem novo presidente. O economista Márcio Postman toma posse agora em cerimônia com a participação do presidente Lula. Nós vamos acompanhar ao vivo, então, essa cerimônia, direto do Ministério do Planejamento e Orçamento aqui em Brasília. Neste momento, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, assina aí o termo de posse também de Márcio Postman. Vamos acompanhar ao vivo essa cerimônia que conta com a participação do presidente Lula. Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o presidente do IBGE, Márcio Postman. Com um abraço fraterno e solidário, cumprimento a todos que participam deste evento, ato de posse em Brasília, num auditório cujo nome homenageia Celso Furtado, um grande brasileiro que nos estimula muito a continuar na tarefa de pensar o Brasil. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar a presença do senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, cumprimentar com muita satisfação a ministra Simone Tebet, cumprimentar o ex-presidente, nosso colega de trabalho, Simar Zeredo, cumprimentar também a todos os ministros e autoridades que aqui se encontram, na pessoa da ministra Esther Dweck, e dizer que para nós esse momento consagra uma trajetória que parte justamente da interpretação que estamos diante de um novo mundo, um novo Brasil, um novo IBGE. Uma nova mudança histórica de época desafia todas as nações e faz também o Brasil refletir sobre o seu presente e futuro nessa terceira década do século XXI. A transformação é geral, partindo do deslocamento relativo do centro dinâmico do mundo do Ocidente para o Oriente, concomitante com o avanço da era digital e a passagem para outro regime climático, cujos efeitos sobre a transição demográfica são inéditos. Por isso, os antigos parâmetros que orientaram a trajetória da construção nacional, consagrados pelo projeto de modernidade ocidental, caíram por terra. Como bem observou o presidente Lula no G7 em Hiroshima, desemprego, pobreza, fome, degradação ambiental, pandemias e todas as formas de desigualdade e discriminação são problemas que demandam respostas socialmente responsáveis. Essa tarefa só é possível com um Estado indutor de políticas públicas voltadas para a garantia de direitos fundamentais e do bem-estar coletivo. Diante das grandes mudanças, o florescimento de novas visões a respeito do presente, mirando o futuro do país, mostrou ser fundamental, pois capaz de integrar o território e sua população convergente com o projeto nacional alvissareiro. Um dos divisores de águas proveio do Censo Nacional de 1872, o primeiro e único realizado para medir a nação durante 67 anos de império. Com a criação da Diretoria-Geral de Estatística em 1871 e que vigorou até 1935, o conhecimento estatístico e geográfico, denominado por ciência da certeza, passou a avançar consideravelmente. Ao mesmo tempo, foi ficando para trás a concepção dos tradicionais levantamentos populacionais imposta pelo sistema colonial, com a finalidade policial e arrecadatória fiscal. A revelação da cara do Brasil, constituída por quase 2/3 da população de não brancos, negros, indígenas e miscigenados, dispersos e despossuídos no vasto território nacional, colocou em pauta a nova demanda por políticas públicas. O regionalismo, o indigenismo, escravismo e outros temas atinentes ao deslocamento urbano inicial, quase não tocados no Brasil oficial da época, começaram a ser acolhidos com vigor
vigor pelas gerações do final do século XIX, sob a emergência do romantismo de José de Alencar, Bernardo Guimarães e Machado de Assis. Nessa perspectiva, a constituição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos anos de 1930, representou a pacificação dos focos de resistência ao regime de cooperação interadministrativa do novo governo que se afirmava pela Constituição de 1934, e o estabelecimento do Pacto Estatístico com o conjunto dos governos estaduais. Pela ênfase de Euclides da Cunha e Capistrano de Abreu na diferenciação entre o sertão e cidades litorâneas, por exemplo, o sentimento de atraso despertado pela Semana de Arte Moderna nos anos de 1920 incendiou o panteão da geração de 1930, parteira das ideias de superação do subdesenvolvimento e da dependência externa. Encapsulado no projeto de nação constituído pela convergência interna da modernidade transformadora industrial e urbana, o IBGE emergiu racional e profissionalmente, fortalecido pela preocupação com a soberania das informações e a segurança nacional, decorrentes do melhor conhecimento geográfico e estatístico do país. Para tanto, o Censo Demográfico de 1940 se afirmou diferente, pois executado por servidores agentes do Estado, não mais por capitães de ordenanças, inspetores de quarteirões, párocos, juízes de paz e delegados e subdelegados de polícia, conforme ocorrido no passado dos censos anteriores. A nova ambientação social, econômica, política e cultural, produzida pelos avanços de uma precária sociedade urbana e industrial, no interior de um país periférico e de base material e infraestrutural, física e social primitiva herdado da República Velha, foi sendo revelada pela corajosa equipe do IBGE, tecnicamente competente e protegida por imprescindível autonomia profissional. Diante das novas condições materiais do país em transformação, Antônio Cândido destacou o processo de internalização da consciência estética sobre a existência da literatura nacional, atinente à realidade diversa de um país de dimensão continental e profundamente desigual. Em sua missão de instituição do Estado, coube ao IBGE o papel intransferível de traduzir, em dimensões geográficas, estatísticas e demográficas, o conjunto do que se processava de forma vivida na sociedade. Tais dados se tornariam, como sempre foram desde então, a base para a elaboração dos planos e metas que alicerçariam os projetos voltados para o desenvolvimento do país e pela busca da superação dos incontáveis obstáculos que se opunham à democracia e à inclusão econômica com justiça e equidade social. Em síntese, as atribuições crescentes ao IBGE à época propiciaram a base pela qual estudos e projetos fundamentassem políticas públicas inovativas e consistentes com a valorização dos brasileiros, pela ênfase na educação e na sociabilidade das atividades econômicas portadoras do trabalho com direitos sociais e trabalhistas. Mas, como alertou Teixeira de Freitas, o patriotismo sem bússola, a ciência sem síntese, as letras sem ideal, a economia sem solidariedade, as finanças sem continuidade, a educação sem sistema, o trabalho e a produção sem harmonia e sem apoio, atuam como elementos contrários e desconexos, destroem-se reciprocamente e os egoísmos e interesses ilegítimos florescem sobre a ruína da vida comum. Justamente assim que o atual curso da mudança de época histórica vivida por todas as gerações de brasileiros requer inovações gerais, compatíveis com o terceiro mandato democraticamente eleito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É este o desiderato que emoldura o desafio posto à minha frente, como tarefa essencial e que me cobra a totalidade das energias e competências que os quase 40 anos de uma vida dedicada ao conhecimento, ensino e as ações voltadas para os avanços sociais me proporcionaram para, com tais credenciais, fazer jus à confiança e à expectativa de êxito no cumprimento da preciosa incumbência de presidir o IBGE.
a produção ao tempo e à hora, com máxima qualidade e rigor técnico-científico, das informações e dados que servirão para o desenho, promoção e verificação de resultados das ações estratégicas em prol do bem harmonioso de todos os que conformam a principal riqueza de uma nação, que é o seu povo. Por isso, motivado e honrado pela missão recebida do presidente Lula e sob o comando da ministra Simone Tebet, entendo básico reafirmar, mais uma vez, a dupla função estratégica do IBGE. De um lado, o espelho reflexivo da nação, que continuamente revela quanto somos, como vivemos, trabalhamos, moramos, alimentamos e tudo mais. O verdadeiro cartão de apresentação do Brasil ao mundo. E, de outro lado, a bússola de movimento da nação, capaz de monitorar trajetórias perseguidas, mudanças de rumos e macrotendências portadoras de futuro. O fio terra de conexão da realidade com as esperanças do conjunto do povo. Ao decompor o campo do exercício da cidadania por intermédio de radiografias nacionais, setoriais, regionais, locais, coletivas e individuais, o IBGE contribui para moldar o universo dos horizontes e expectativas do conjunto dos brasileiros. E é por isso que o Brasil precisa avançar mais rapidamente. A marcha atual da datificação, oportunizada pela grande, ampla e profunda transformação digital da sociedade, economia, política e cultura nacional, possibilita conformar, em nova escala na era digital, o soberano Sistema Nacional de Estatísticas, Geoinformações e Dados, o verdadeiro hub público informacional da nação. O primeiro passo foi obtido no curso da transformação urbana e industrial há mais de 8 décadas, quando a base formativa do sistema geográfico e estatístico se deu por meio da cooperação integrativa em rede nacional com as 3 unidades federativas no levantamento e sistematização de dados e informações. Conjuntamente, a instalação de delegacias regionais e municipais nos serviços do IBGE, mapeando o território e atuando próximo da população, foram avanços significativos. Agora, as gerações do presente precisam dar o segundo passo em direção ao ecossistema de dados e informações estatísticas e geográficas da mais alta qualidade internacional. Uma construção coletiva, cuidadosa e responsável pela agregação sistêmica e digitalizada do conjunto das instituições que produzem informações e dados geográficos e estatísticos, nas mais distintas dimensões do conhecimento humano sobre a nação e sua população. Para tanto, a recuperação do IBGE é urgente e inadiável, após o vendaval tóxico e destrutível dos anos recentes que impuseram a realização do censo demográfico com um atraso de 2 anos e com recursos orçamentários de apenas 2/3 do total que havia sido comprometido em termos reais no ano de 2010, o último ano do segundo mandato do presidente Lula. Sem concursos públicos e sob rebaixamento salarial e precarização generalizada das condições de trabalho, o IBGE foi submetido a uma de suas piores situações vivenciadas desde o ano de 1936, quando foi constituído. Não fosse a ação de resistência destemida e valorosa de seu corpo de servidores e colaboradores, com a atuante e consistente ação sindical, respaldadas por forte reconhecimento das esferas esclarecidas da nossa sociedade e amparadas por uma mídia que fez ecoar denúncias sobre os danos promovidos, encontraríamos uma instituição em plena ruína. A partir de 2023, contudo, com a decisiva liderança do presidente Lula, a marcha da insensatez degradante que se abateu sobre o país em todas as dimensões da governança foi interrompida. Com a garantia de recursos adicionais ao término do censo demográfico, o reajuste inicial das remunerações e a aprovação de concursos para incorporação de novos ibegianos e ibegianas, a principal instituição de pesquisa do Estado brasileiro sobre a nação passou a respirar aliviada. A hora é de reconstrução e ampliação de horizontes, em sintonia com todos os avanços que a era digital proporciona e que tem feito evoluir as principais instituições homólogas nas nações que possuem os melhores e mais abrangentes sistemas de dados estatísticos do planeta. O Brasil, pelas suas dimensões e aspirações, não pode ficar atrás nesse processo.
Ao IBGE cabe resgatar o protagonismo que o aurelou como uma muito importante e prestigiada instituição de produção de conhecimento estatístico de referência geográfica do planeta. À frente do momento histórico da transformação digital e datificação em que o Brasil se encontra, a interlocução com todos os servidores da Casa, da sociedade e das instituições da República permitirá, em breve período, a submissão à ministra Simone Tebet do plano de ação para o curto, médio e longo prazos, com respostas às exigências do presente e às demandas de futuro ao exercício do novo IBGE. Seguiremos juntos ao testemunho de Teixeira de Freitas. Faça o Brasil a estatística que deve ter e a estatística fará o Brasil como deve ser. Conhecemos para prevermos e prevermos para provermos. Começamos agora, neste ato de posse, a caminhada do projeto IBGE 90 anos, que precisa avançar, ser coletivo e pensar o Brasil para todos, com este para todos escrito junto, tal qual Chico Buarque escreveu na canção já clássica, que em sua letra faz uma viagem simbólica por muitas das informações que são a base do trabalho do IBGE. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Eu, nesta atuada, sou Márcio Postman, professor e economista brasileiro. Seguimos juntos, gratíssimos pela atenção. Será ouvida agora a ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Obrigada. Bom dia a todas e a todos, sejam muito bem-vindos à Casa do Planejamento Brasileiro. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor Vice-Presidente Geraldo Alckmin, agora já empossado, mais novo presidente do IBGE, economista Márcio Postman, nosso querido diretor que foi, com muita maestria, presidente interino do IBGE, Simar. Permitam-me, em seus nomes, cumprimentar todas as autoridades que se fazem aqui presentes. Um agradecimento especial e carinhoso aos meus colegas, companheiros de trabalho, ministros e ministras. Os saúdo em nome da ministra Esther, da ministra Luciana, da ministra Cida, da ministra Sônia, em seus nomes pedindo vênia ao Wellington, ao Messias, ao Marinho, ao Padilha, para poder cumprimentar todas as mulheres e homens que se encontram nesse recinto. E o faço de uma forma muito especial, agradecendo a presença da família do Ministério do Planejamento e Orçamento que se encontram aqui presentes, bem como da família do IBGE e do IPEA, em nome da Luciana Serpo, que é a nossa presidente. Senhor presidente, eu vou mudar o iniciozinho da minha fala, estimulada por uma fala muito feliz do nosso presidente do IBGE, quando disse que este é um novo Brasil. Eu sei que o tempo é presente e o senhor sempre nos diz, é hora de mirar o futuro. Mas não há como, diante dessa semana tão decisiva da política brasileira, não fazer uma referência especial ao que aconteceu neste momento. Graças ao trabalho da operação da Polícia Federal e dos depoimentos dados na CPI dos atos golpistas nesta semana, nós podemos dizer que o cerco se fechou contra o ex-presidente da República. Ali está claro, está apontado como autor,
como mandante da tentativa de fraudes às urnas eletrônicas, como tentativa de fraude à decisão sempre legítima do povo brasileiro escolher o seu sucessor. Ali estava a tentativa de violar, de atentar com a democracia brasileira. Então, se me permitir, esse desabafo eu faço citando Ulisses Guimarães, que diz que traidor da Constituição é traidor da pátria. Temos ódio e nojo da ditadura. E aí, digo eu, que a eles o rigor da lei. E não se enganem, que busquem o mais rápido possível aprender o passaporte, porque quem fugiu para não passar a faixa para um presidente que foi legitimamente eleito pelo povo, com certeza vai querer abandonar o Brasil para poder salvar a própria pele. Desculpa o desabafo e o estímulo provocado pela fala histórica do presidente do IBGE, mas nada é por acaso. Afinal, nesta semana, nós estamos aqui diante da Frente Democrática, que se uniu a favor do Brasil para defender o Brasil, as liberdades públicas e a democracia. Agora vamos ao nosso pronunciamento. Eu começo citando, Postman terminou citando um poeta que todos nós amamos, Caetano Veloso. Eu começo citando um poeta, Chico Buarque, que também não deixa de ser Chico Buarque. E eu começo citando um poeta espanhol, que disse ao caminhante: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Esta é uma frase conhecida por todos nós, do poeta Antônio Machado. Muitos caminhantes, muitos caminhos, muitas histórias de vida se encontraram e se encontram neste momento da história da vida brasileira. Sob o comando do presidente Lula, estamos todos nós avançando na consolidação da democracia brasileira contra o autoritarismo, o negacionismo, os retrocessos civilizatórios. Unimos forças e unidos estamos, todos nós, trabalhando incansavelmente, sem trégua, no projeto de união dos brasileiros, de reconstrução do Brasil e da implantação de um projeto nacional de desenvolvimento que diminua as desigualdades sociais, que atenda às mais profundas exigências e demandas do nosso povo e do nosso tempo, erradicar a miséria, diminuir a desigualdade social, garantir emprego e renda, especialmente dignidade e cidadania a todos os brasileiros. Apesar do pouco tempo transcorrido, presidente, sou testemunha de que podemos dizer que já estamos num trajeto avançado. Avançamos com passos firmes, seguros e determinados sobre a liderança de Vossa Excelência. Em 6 meses do seu governo, nós conseguimos recompor todos os programas sociais abandonados pelo governo passado. Minha Casa Minha Vida, faixa 1, Brasil Sorridente, mais médicos, farmácia popular, valorização do salário mínimo, entre tantos. Estamos agora implementando outros, como o ensino fundamental e básico, o ensino médio em tempo integral. Também lançamos um pacote de medidas econômicas determinados por Vossa Excelência, que permitiu criar condições macroeconômicas mais saudáveis para a nossa economia. Isso se refletiu na Bolsa, isso se refletiu no dólar, no Risco Brasil e, o mais importante, isso está sendo refletido agora, neste momento, em cada lar de cada família brasileira, com a queda da inflação dos alimentos e serviços, com a diminuição do desemprego e a diminuição da fome. O governo de Vossa Excelência lançou um pacote de responsabilidade fiscal com foco absoluto no compromisso com o social. Entre tantas políticas, podemos contar com a parceria decisiva do Congresso Nacional no avanço do projeto do arcabouço fiscal e da reforma tributária. E aqui nossos agradecimentos especiais ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, Lira e Pacheco, pela condução deste processo. É importante mencionar esses dados, senhor presidente, porque eles são fundamentais para que possamos estar entrando na questão do IBGE. Eu quero lembrar que o Desenrola, que é um projeto idealizado pelo seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está aliviando o endividamento das famílias brasileiras, mas mais do que isso, está dando alívio e paz ao coração de cada mãe, porque sabe que pode dormir tranquila sem ter que escolher entre pagar o aluguel, colocar a comida na mesa ou ir lá no banco
honrar os seus compromissos. A previsão do crescimento no país, quando assumimos o governo, era de crescimento de menos de 1% ao ano. Na tendência, lamentavelmente, de 4 décadas de um crescimento do Brasil sempre inferior a 1. Hoje, já temos perspectivas de crescer 3 vezes mais. Vamos crescer mais de 2%. Mas estamos aqui hoje, senhor presidente, para dar o testemunho que o governo de Vossa Excelência, a presença de Vossa Excelência nesse evento é a mais profunda constatação do respeito que Vossa Excelência tem, não só pela ciência, mas por políticas públicas baseadas em evidência. Sua presença aqui hoje no MPO é um reconhecimento da importância do IBGE com base em dados, para que todas as nossas políticas públicas possam, através da verdade, colocar os recursos públicos onde mais precisam. Quando assumimos o Ministério, a situação era muito diferente. O IBGE sofria de dificuldades, desafios inimagináveis. Sem recursos, começou-se um censo com dificuldade de ser concluído por falta de dinheiro, por falta por falta de gente e por falta de direcionamento. Graças à batuta de Cimar, junto com a sua diretoria e a coragem que tivemos, logo em janeiro de 2023, tiramos 350 milhões do nosso Ministério, repassamos para o IBGE para que pudéssemos recontar de forma verdadeira e eficiente a população brasileira. O resultado, senhor presidente, está aí. Os números estão aí. Vestimos o colete do IBGE. Era preciso demonstrar à população que quanto mais eles atendessem o IBGE, mais ela seria atendida. Um censo completo não só beneficia políticas públicas, mas também as políticas elaboradas pelas empresas privadas e pelos movimentos sociais. Lideramos, quando eu digo lideramos, eles, não eu, lideramos 3 operações especiais e quero aqui agradecer aos nossos ministros que foram fundamentais para o processo. O Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, o Ministério da Saúde, o Ministério dos Povos Indígenas. Nós hoje podemos dizer que este é o censo mais completo, mais transparente e mais realista do Brasil, porque nós entramos em todas as aldeias indígenas, em todos os quilombos do Brasil, em todas as favelas e hoje sabemos quem somos enquanto indígenas, quem somos enquanto quilombolas, quem somos enquanto comunidades esquecidas nos pontos mais distantes dos nossos grandes centros. E com isso incorporamos mais 16 milhões de brasileiros ao censo demográfico. Senhoras e senhores, todo o trabalho foi verificado e auditado por técnicos internacionais. Hoje sabemos, nas palavras do presidente Márcio, quem somos, quantos somos, onde vivemos. Mas é mais do que isso. Eu agradeço muito a toda a equipe que se dedicou, de recenseadores, pesquisadores, supervisores, técnicos, demógrafos estatísticos, porque deram o seu sangue, sabendo que iam enfrentar o negacionismo de alguns grupos e a maior dificuldade. Nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, pasme, foi entrar nos condomínios de luxo, onde imperava o negacionismo, onde se negavam a responder ao censo brasileiro. E aqui, neste aspecto, eu quero dizer que, ao colocar a família do IBGE no centro da importância do futuro do Brasil, eu quero dizer que agora nós temos um novo presidente. Recebam com muito carinho o economista Márcio Postman. Agora ele faz parte da equipe do Ministério do Planejamento e Orçamento. Agora ele faz parte da equipe do IBGE. Está pronto para servir de outra forma, porque já servia ao Brasil. Márcio, o seu currículo já fala por si. Economista, tem robusta formação acadêmica e passou mais de 40 anos, mais não, porque não é tão velho assim, mas os últimos 40 anos, utilizando, que mais, mas não é isso, os dados do IBGE em suas pesquisas econômicas, notadamente na área do trabalho e emprego. Agora, sob sua presidência, o IBGE, que esse patrimônio nacional, continuará a serviço e em benefício da sociedade brasileira. Os microdados ainda serão anunciados. Quantos somos enquanto mulheres, quantos somos enquanto homens, quantos somos enquanto juventude, enquanto idosos, na nossa renda, no nosso perfil socioeconômico, em cada região, em cada estado, em cada município.
município. Presidente Lula, nesse censo, os brasileiros abriram as portas para o IBGE e, ao fazer, na fala também de Márcio, fizeram a si mesmo, abriram as portas para si mesmo, porque o IBGE é o espelho reflexivo da nação, foi dito aqui pelo presidente Márcio. Mas é importante mencionar, já indo aqui para o final da minha fala, lamentavelmente, o que o IBGE demonstrou e revelou para o Brasil é um Brasil, sim, e isso é bom, sem Photoshop realista, mas um Brasil muito distante do Brasil dos nossos sonhos. Um Brasil que não tem a foto colorida, mas cinzenta, com a marca de ser um dos países mais desiguais do planeta Terra. E aqui é importante abrir um parênteses. O Brasil está envelhecendo rapidamente, envelhecendo mal. Na outra década, na década anterior, a taxa de natalidade estava vindo em 1% ao ano, presidente. Nesta década, o crescimento populacional está vindo em 0,5% ao ano. Aqui, análises que vão depois se mostrar concretas de que a população de 60 anos ou mais está crescendo 5 vezes mais que a população de 0 a 14 anos. E estamos envelhecendo mal porque não estamos garantindo, não estamos tendo ganho de produtividade. Agora, através com a determinação do presidente, pelas mãos do ministro Camilo, vamos investir maciçamente na educação pública de qualidade em período integral e com o ministro do Trabalho e o ministro Geraldo Alckmin, entre outros ministros, na qualificação dos nossos trabalhadores para crescermos com qualidade de vida. É disso que precisamos. Todas as informações estão aí e agora em sintonia com o IBGE. Com IPEA, IBGE e IPEA passam a estar com todos os dados públicos a serviço do Brasil. Caro Márcio Pochtman, já disse, bem-vindo ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Bem-vindo à execução do objetivo maior deste governo, que é o de atacar as desigualdades, incluir o pobre no orçamento, tirar o Brasil do mapa da fome, construir um sistema tributário justo e propulsor do desenvolvimento, gerar emprego e distribuição de renda, garantir casa própria, segurança pública, educação e saúde pública de qualidade, tudo isso entre aspas, que são literalmente as palavras do presidente Lula. Bem-vindo, enfim, à execução do projeto de união e reconstrução do Brasil. E por falar em reconstrução, encerro a minha fala dando um recado aos navegantes, dizendo que no Ministério do Planejamento e Orçamento ou em qualquer ministério do governo do presidente Lula, não há duas estradas, não há dois caminhos, não há mão e contramão. Nossa estrada não é de mão dupla, mas de mão única. Todos nós caminhamos juntos no mesmo objetivo, que repito e repito de novo, é nas palavras de novo do presidente Lula, colocar o pobre no orçamento, erradicar a pobreza, diminuir a desigualdade e, acima de tudo, garantir dignidade e cidadania ao povo brasileiro. Muito obrigada. Está encerrada esta cerimônia. Solicita-se a todos que aguardem. Tá aí, você acompanhou ao vivo com a gente a posse do novo presidente do IBGE, Márcio Pochtman, cerimônia que teve a presença do presidente Lula. Pochtman é economista e ex-presidente do Instituto Lula. Tem experiência profissional em gestão pública e foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, entre 2007 e 2012.